Fala aí, meus queridos, o que vocês estão fazendo numa sexta-feira à noite, hein? Eu posso dizer que o meu programa foi acompanhar dois jogos de futebol. Tem coisa melhor? Tem, algumas. Mas também não dá para reclamar, né? Não dá para reclamar. Seguinte, vimos o clássico português entre Porto e Sporting. Eu não consegui estar no Dragão hoje por compromissos de trabalho, né? Estava aí na produção, edição, finalização da matéria do Memphis Depay que vai ao ar no domingo no jogo do Corinthians na TNT Sports. E também, enfim, acompanhei o jogo do Bayern de Munique, vitória contra o Werder Bremen, tá? O Porto empatou o jogo na Bacia das Almas, no coração, na luta 1-1 contra o Sporting, jogo com polêmica de arbitragem, jogo que valeu bastante, acho que para o Benfica, né? Por conta da tabela de classificação. A gente vai debater bastante isso e também falaremos bastante de Harry Kane por aqui, que fez mais dois gols de pênalti, e o homem realmente parece que abraçou essa especialidade para ser talvez, e aí eu já vou deixar a pergunta aqui para vocês encherem os comentários, o melhor batedor de pênalti deste momento no planeta, hein? Daqui a pouco eu trago os números. Vamos lá, like, inscrição, né? Por favor, não custa nada, e comentários. Portanto, é o seguinte, vamos começar com o clássico português, que eu acho que é mais importante, mais relevante, e que terminou depois, então eu tô com ele mais fresco aqui na cabeça, né? Eu acho que era um jogo muito importante para o Porto mostrar para o seu torcedor que essa nova fase com o Martinho Anselmi pode render, se não ainda um bom futebol, porque é muito difícil, numa implementação de ideia muito diferente do que estava sendo aplicada, muito diferente do que foi aplicada nos últimos anos, você já conquistar algo dentro de campo efetivo, e o Porto está sangrando em relação a isso, está tentando se adaptar ainda. É muito difícil você ver um fio de jogo durante 90 minutos. O Porto foi a campo para dar luta, principalmente para mostrar ao seu torcedor que mesmo não tendo uma temporada brilhante, contra o Sporting, que é o líder do campeonato, iria tentar uma vitória para ainda tentar sobreviver, né, na competição. Algo que não aconteceu, o empate, mas pelo menos eu acho que do jeito que foi, com o enredo que foi, o torcedor sai do Dragão com uma ponta de esperança de dias melhores, né? Especialmente depois de uma temporada tão conturbada, cheia de mudanças. E o Sporting entrou em campo tentando uma vitória para manter aí a distância, tanto para o Benfica quanto para selar de vez o fim da briga do Porto, de repente, dentro de uma disputa do Campeonato Português, né? Matar um rival direto. O que a gente viu foi tempos distintos e algumas nuances diferentes que a gente precisa tratar por aqui. Eu acho que o Sporting começou bem a partida, tendo mais volume, tendo mais bola, tendo mais oportunidades, não oportunidades claras, mas a lesão do João Pereira e as paradas em sequência esfriaram um pouco o jogo do Sporting, e o Porto, aos poucos, foi tentando tomar conta e tomar a iniciativa da partida, né? Especialmente nos pés do Rodrigo Mora. Eu gosto muito do Rodrigo Mora, eu acho que ele é um jogador que vai evoluir bastante na mão do Anselmi, né? Um cara muito inteligente, muito tático, muito insinuante, é um cara que tem qualidade no passe, mas também tem visão de jogo. Ele é muito simples nas coisas que faz, mas ele executa muito bem e tem uma tomada de decisão interessante, né? Então, eu acho que a evolução dele vai passar muito por aí, pelas tomadas de decisão, também pela questão física e de adaptação ao ritmo competitivo cada vez mais do futebol profissional, mas é um jogador que me parece hoje o grande diferencial nessa meiuca do Porto, né? E o Porto tem um grande problema, porque muitos dos jogadores que funcionavam no passado não estão funcionando. O caso talvez mais clássico aqui é o PP. O PP, depois de toda a polêmica com o Vitor Bruno, enfim, vem ganhando minutos, e o PP parece não estar perto do PP que já foi um dia, né? Eu acho que essa é a grande impressão do adepto portista, do torcedor, quando ele olha para o PP. Parece que ele, e eu vou colocar entre aspas aqui, porque não é verdade, o jogador não desaprende a jogar futebol, mas é uma gíria popular, né? E de fato não é desaprender, mas um mau momento, né? Falta confiança nas ações do PP, um legado de toda uma temporada, e até mesmo na posição que ele gosta de jogar, né? Porque o PP pedia
insistentemente com o Sérgio Conceição para jogar na ponta esquerda ou de ponta, né? Não queria jogar de lateral de jeito nenhum, não gosta muito de jogar pelo corredor central. Curiosamente, na posição dele, ele não está se encontrando. Não faltou luta, não faltou entrega, mas faltou ali um último remate, enfim, uma última qualidade no passe, ações, enfim, teve uma outra finalização, mas é pouco ainda para o que a gente precisa ver do PP. E eu acho que o Porto, com o novo fio de jogo, né? E vejam só vocês, num Porto Sporting no início da temporada, quem imaginaria que o Porto jogaria com 3 zagueiros e o Sporting com uma linha de 4? Hoje é o que acontece, né? Antes era o contrário, mas hoje é o que acontece. É, Neste novo modelo do Anselmi, me parece que vai demorar um tempo para os caras adaptarem. E o Porto começa muito bem o jogo pensando no que vai fazer, mas dilui dentro deste modelo, buscando talvez um conforto na partida. E aí acaba que não tem tanta verticalidade na saída de bola, não quebra linhas com facilidade, fica muito passe lateralizado ali entre os zagueiros, né? Depois, a pressão alta do adversário faz com que a equipe não consiga quebrar a linha saindo tocando, então muita bola longa, muita bola alçada no Samu. O Samu domina de costas longe para o gol, então demora muito para fazer essa transição. E ele por si só não é um jogador de explosão como o Gyökeres é, com a bola dominada para girar e sair correndo e parar lá dentro do gol. Ele é um jogador mais forte fisicamente e é interessante o Samu estar mais perto do gol do que longe. Mas, enfim, são coisas que só o tempo vai ajustar e talvez na próxima temporada a gente vai ver realmente um Porto mais azeitado, como se diz na gíria, pelo Anselmi, né? Eu acho que o torcedor do Porto já entendeu isso, vai ter que ter paciência e é uma temporada de transição para o clube. Era desde o início, né? Só que foi vendido talvez algo com o Vitor Bruno que não foi exatamente executado e que agora cai na realidade com um novo projeto, é um novo mundo, é trocar o pneu de um carro em andamento, mas não é o mesmo aro, é um aro totalmente diferente, enfim. E o Porto vai ter que se adaptar a isso. Só que, por mais que o Porto, no primeiro tempo, tenha tido algumas oportunidades, e aí até a nível de números de chances criadas, o Sporting faz um gol exatamente explorando a velocidade do que tinha de melhor no campo, que era o Kenda pelo lado esquerdo, né? A jogada do Kenda é um deleite, é maravilhosa. O Kenda é muito rápido, tem drible, tem percepção, tem arrancada e fez o que quis, né, num drible da vaca maravilhoso, depois de passar pelo jogador como faca quente na manteiga pela esquerda, centrou no meio. Acho que é o Trincão que ainda passa, não consegue fazer o remate, e depois o Fresneda faz 1-0, um golaço do Sporting pela jogada do Kenda. Para mim, o Kenda foi o melhor jogador do Sporting, teve outras oportunidades aí na segunda etapa, outras arrancadas, mas esse gol foi muito, muito bonito. E termina o primeiro tempo com 1-0 para o Sporting, mesmo o Porto tendo lutado bastante. Volta o segundo tempo, até os 60 minutos, o Sporting ainda tenta alguma coisa. Lembrando que o Gyökeres estava no banco de reservas, está voltando de lesão, o Harder era o titular, o Gyökeres entra na segunda etapa. E aqui um parêntese rápido, tá? A diferença pro Gyökeres, do Gyökeres para o Harder é água e vinho, né? Por mais que eles sejam nórdicos e loiros, enfim, para por aí as semelhanças. Forte fisicamente, para por aí as semelhanças. Porque a capacidade do Gyökeres de passe, de visão de jogo e também de condução com a bola dominada para explorar a velocidade é totalmente diferente do Harder, é um outro tipo de jogador, é um outro tipo de característica e no final das contas o Gyökeres até entrou e já deu um passe no Kenda que poderia ter saído o gol do Sporting. Só que depois dos 60 minutos eu sinto que o Sporting olhou para o jogo como se já tivesse dominado, que dava para defender por conta da maturidade da equipe, por 30 minutos e sair com 1-0 do Dragão seria um resultado perfeito, uma cereja no topo do bolo. E o Sporting recua demais, cara. E contra um Porto, que diante da sua torcida, de um estádio inflamado, de um jogo quentinho, de um clássico do futebol português, você recuar tanto, você chamar o adversário, mesmo o Porto,
tendo tantas dificuldades ainda para se encontrar, é uma equipe que tem qualidade, né? Tanto que entra Fábio Vieira, entra bem na partida e o Porto começa na empurrância chegar e tentar uma bola longa, uma bola na área, uma cabeçada, um pezinho, um remate para fazer o gol de empate e vai criando volume, vai criando dificuldades. E a zaga do Sporting não tem tempo de respirar, tanto que depois dos 90 minutos sai o gol do Namazo. Boa bola do Fábio Vieira, né? Se eu não estou enganado, centrada, o Samu ajeita e o Namazo faz 1-0. 1-1, perdão. Típico gol de quem tá tentando, né? Batendo na porta e tentando entrar de qualquer maneira. E o Namazo, na luta, na garra, que já é uma característica do clube, consegue fazer o gol de empate por 1-1. O jogo termina, e aí algumas notas aqui. Primeiro, falar da arbitragem. Não gostei nada da arbitragem. Acho que parou o jogo muitas vezes. No final, uma lambança de cartões. Eu acho que ele encerra o jogo com medo das loucuras que estavam acontecendo. Ele expulsa o Matheus Reis. E aí eu não vou entrar no mérito do que foi falado ali dentro, por que ele expulsou, enfim, tem que ver a súmula depois. Mas depois expulsa o Diomandé também. Enfim, eu achei que ele se perdeu no meio dos cartões ali e acabou criando uma situação que poderia ter sido controlada durante o jogo, né? Ele foi deixando o jogo se inflamar. Sobre penalidade, eu acho que tem uma penalidade para o Sporting que não foi marcada. Eu tenho essa impressão. Tem uma questão de intensidade, mas é um lance que o Gyökeres está de costas, o Diallo está meio que disputando a bola com ele, segura aqui, tanto que dá para ver o puxão da camisa, e o Gyökeres cai. Aí é uma questão de critério do árbitro e avaliação. No meu entendimento, esse puxão, tanto que a camisa estica, seria suficiente para marcar o pênalti. No entendimento do árbitro, não foi. E tem também no final da partida, mais uma nota aqui, um corte do Zé Pedro, que é uma obra de arte. Acho que é em cima do Kenda. É uma obra de arte, tá? Ele consegue tirar no limite um carrinho dentro da área que poderia muito bem ocasionar uma penalidade e ele livra o Sporting, livra o Porto de tomar o gol do Sporting nesse lance, que estava cara a cara com o goleiro, e ele dá um carrinho certeiro, cara, no limite, bonito. Para quem gosta de carrinho, coisa linda, hein? Que desarme. Que desarme do Zé Pedro. E o jogo termina em 1-1 com essa confusão dentro de campo. Ainda rola mais uns cartões vermelhos. Eu acho que para a equipe de comunicação do Sporting. Enfim, coisa meio bizarra do árbitro. O que já é comum um jogo quentinho, mas nesses casos o árbitro tem que saber que ele está apitando um jogo desse nível. A gente olha para a tabela de classificação. Só vou separar aqui porque eu estou com ela já certinho. O Sporting agora ainda tem uma vantagem considerável pro Benfica, né? O Benfica tem um jogo a menos, ainda vai jogar nessa rodada, mas tem 51 pontos com 44. Se o Benfica vencer, pode diminuir a vantagem para 4 pontos e ainda tem um jogo contra o Benfica. E o Porto agora com 43 pontos, já não tem mais o confronto direto, fica a 8 pontos do Sporting. Não dá para cravar que o Porto saiu de vez da luta, porque ainda tem muita rodada, mas é um momento que eu acho que o portista nem está pensando nisso, né? Nem está pensando no título. Talvez esteja entendendo que as coisas são mesmo da transição. Mas eu gostei, viu? Clássico bem movimentado no Estádio do Dragão. E daí vamos viajar até a Alemanha, né? Porque na Allianz Arena teve o Bayern de Munique nesta sexta-feira enfrentando o Werder Bremen, o líder do campeonato alemão, pela 21ª rodada da competição, em um jogo que terminou 3-0 para o Bayern de Munique, com os gols marcados no segundo tempo, 2 gols de Harry Kane e 1 gol de Leroy Sané. Típico jogo para o Bayern, tá? Eu acho que esse jogo, ele inclusive revela muito e personifica a temporada do Bayern de Munique. Um jogo que o Bayern tem muito volume, mais de 75% da posse de bola, mais de 20 finalizações, muita recuperação pós-perda numa média de 12 segundos, que já é característica do Bayern
na competição, né, nessa medição que a Bundesliga faz, e deixando a outra equipe praticamente sem nenhuma finalização. O Neuer não fez nenhuma defesa no jogo. Só que é um time que tem muita dificuldade de furar bloqueios em bloco baixo. Quando a equipe se compacta, a adversária se compacta e consegue se fechar, o Bayern de Munique, mesmo tendo a bola, mesmo tendo a qualidade individual que tem nos seus jogadores de frente, hoje jogou Coman, Musiala e Olise e Harry Kane, o Bayern de Munique tem dificuldades. Cria pouco no primeiro tempo, poucas chances muito claras assim, teve uma outra oportunidade, o goleiro foi bem, mas falta realmente mais velocidade nas ações, mais verticalidade nas ações, mais desmarcações, mais um contra um, especialmente na entrada da área para tentar um lance de falta ou uma penalidade. O Bayern precisa evoluir nesse sentido, porque não adianta fazer um jogo muito bom defensivamente se você não consegue ofensivamente furar esses bloqueios, e o Bayern vai encontrar isso mais vezes na temporada e também na Liga dos Campeões. Eu acho que contra o Celtic esse vai ser o roteiro do jogo. E se o Bayern vacilar contra uma equipe que consegue contra-atacar melhor do que o Werder Bremen, que o Werder Bremen não tinha essa capacidade, acaba sofrendo, porque toma um gol numa falha ou do Kim ou do Upamecano, enfim, que a gente já viu várias vezes nessa temporada, e depois bota tudo a perder. O segundo tempo não, o time acelerou as ações, o Kompany mostrava na câmera assim várias vezes, ele acelera, 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 o time acelerou, verticalizou, e nos pés, especialmente do Kimmich, que conseguiu desbloquear bons passes, e também propriamente do Musiala, que começou a ir para dentro dos caras no 1 contra 1 e arrumar situações de perigo, o Bayern de Munique encontrou os seus caminhos, exatamente nas penalidades, né? Primeiro numa bola lançada do Kimmich, o Harry Kane domina e a bola vai no braço do jogador do Werder Bremen, que praticamente limpa a bola com o braço, pênalti, e o Harry Kane fez 1-0. Depois, numa bela jogada, o Laimer entrou pela direita no lugar do Sacha Boey. O Sacha Boey foi a grande novidade, mas eu não achei que fez um grande jogo, não. O Laimer entrou, uma boa jogada pela direita do Olise, se eu não estou enganado. O Sané também já tinha entrado no jogo. O Laimer centra na área, bom passe, e o Sané faz o 2-0. E depois uma penalidade do Musiala, que resolve driblar todo mundo, sofre o pênalti, e o Harry Kane faz o 3-0 no apagar das luzes. Parêntese aqui sobre Harry Kane. É isso que eu preciso falar. Parte fundamental da vitória do Bayern passou pelo Harry Kane. Ele pegou na bola quase 50 vezes no jogo, não apenas nas zonas de finalização, mas também voltando para armar o time, algo que ele faz e faz muito bem. E ele é extremamente participativo nos lances de perigo do Bayern de Munique. Poderia ter feito mais um gol, terceiro, o quarto, poderia ter saído com um pôquer do jogo, porque ele fez por isso, né? Acertou bola no travessão, uma cabeçada que o goleiro defendeu, outro lance de finalização. É um jogador completo e é um jogador que hoje é o grande destaque da equipe. As coisas passam pelo Harry Kane. Se a gente pegar em números, fica evidente. Desde que ele chegou no Bayern de Munique foram 73 jogos, 72 gols. A nível de participação, né, contando gols e assistências, 92 contribuições. É muita coisa. Na temporada são 21 gols e artilharia isolada da Bundesliga, 28 no total. Só que o mais curioso é a questão das penalidades. E aí eu preciso saber de vocês. Existe alguém que bate pênalti melhor hoje, tá? Não tô falando na história, na carreira, tô falando hoje no futebol mundial do que Harry Kane? Cole Palmer? Lewandowski? Cristiano Ronaldo? Enfim, deixa aí nos comentários. Mas é o seguinte, o Harry Kane tem 29 pênaltis consecutivos convertidos nos últimos anos. Desde 2022, quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em que a Inglaterra foi eliminada pela França com o Harry Kane perdendo o pênalti no tempo normal, que ele não perde 29 pênaltis consecutivos. Recentemente eu entrevistei o Harry Kane, temporada passada, né? Recentemente, modo de dizer. E ele falou que ele mudou daquele jogo da Inglaterra para cá a forma de bater a penalidade. Ele consegue aliar a paciência, a tranquilidade, com a força necessária, a colocação do corpo, esperar o goleiro até os últimos instantes e acertar muitas vezes um lugar onde o goleiro não vai pegar, nem se o goleiro pular nesse lugar.
Bochecha da rede é o que eu tô falando. Para mim hoje, se não é o melhor batedor, é um dos melhores, tá? É um dos melhores. E eu quero saber a opinião de vocês, obviamente. Mas se tem pênalti, é um caso de amor. O Harry Kane vai lá e faz amor com a penalidade. Pois bem, 3-0. Olhando para a tabela de classificação aqui da Bundesliga, agora abriu alguns pontos e o Bayer Leverkusen, que é o vice-líder, tem um jogo difícil fora de casa, hein? São 9 pontos, 54-45, para o Bayer Leverkusen, que joga neste sábado contra o Wolfsburg fora de casa. É um jogo difícil. Portanto, as coisas estão se encaminhando, muito provavelmente pela consistência do Bayern de Munique nessa temporada, para o Bayern levar o título. Falta muita coisa ainda, não falta tanto assim, né, como já faltou, mas falta muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acho que o Bayern está muito consistente. E jogos que talvez se complicasse na temporada passada, nessa não está se complicando. E mais uma vitória importante e muito de Harry Kane nela. Meus queridos, até a próxima, hein? Gelada com quesada em breve aqui no canal. Tchau!